Muito boa tarde, muitos parabéns ao Inatel. Eu estou aqui sem óculos, a arriscar um bocadinho, mas pronto, já estou aqui a conseguir encontrar a minha apresentação. Enfim, estivemos toda esta manhã a falar sobre turismo acessível para todos, a vantagem competitiva e económica que isso representa, o segmento de mercado potencial que envolve, as estadias prolongadas que implica, e a pergunta que se faz é: o que é que nós estamos a fazer com toda esta informação? Nós sabemos que há um manancial de procura, há um manancial de procura que de facto em turismo acessível tem um grande significado, é gerador de receitas, não há dúvida nenhuma, mas temos estado a trabalhar, existem projetos, existem iniciativas de envolvimento público, de iniciativa pública, de iniciativa privada, mas ainda estamos longe daquilo que era desejável ser feito. Porque tudo isto, no fundo, é uma atuação de turismo para todos, é uma atuação conjunta, não é uma atuação circunscrita a esta ou aquela atividade. No fundo, aquilo que nos traz aqui, em complemento também com a apresentação da minha colega Helena Ribeiro, eu se calhar vou optar por baixar aqui só um bocadinho. Não sou muito alta, portanto vou baixar aqui um bocadinho, vou-me limitar aqui a ir seguindo aqui os slides que tenho por trás de mim. Mas estava eu a dizer, há um conjunto de intervenções integradas que envolvem não só as componentes de animação, como vimos, a componente de alojamento, a envolvente pública, os espaços públicos, as intervenções e os projetos que as câmaras municipais têm vindo a desenvolver. Portanto, tudo isto é importante na lógica que temos seguido enquanto Autoridade Turística Nacional para a promoção e desenvolvimento do turismo para todos, que é isso que significa o turismo acessível. Venho aqui apresentar-vos e divulgar uma norma de turismo acessível para estabelecimentos hoteleiros, que é uma norma que foi criada num grupo de trabalho com entidades públicas e privadas, que constituíram uma subcomissão, a Subcomissão de Turismo Acessível, e que trabalhou durante um ano para encontrar, no fundo, um referencial de qualidade ao nível de serviços turísticos para os estabelecimentos hoteleiros. No fundo, aquilo que se pretende é identificar quais são, ao nível dos serviços turísticos, os pontos e as boas práticas que podem ser adotadas pelos estabelecimentos hoteleiros para receber pessoas com necessidades especiais ou pessoas que, por força da sua idade, requerem uns cuidados adicionais. E estamos também a falar, obviamente, nunca se fala nisso, as crianças também têm necessidades especiais, porque são pequeninas e porque não conseguem fazer as mesmas coisas que os adultos. Portanto, há aqui todo um conjunto de circunstâncias e, enfim, não vamos repetir outra vez a questão de se têm deficiência, se não têm deficiência, se são grávidas, se andam pontualmente com muletas ou se partiram uma perna e agora têm a mobilidade condicionada. No fundo, o turismo é uma atividade económica e é uma atividade que deve ser fruída por todos, em igualdade de circunstâncias. Portanto, esta é a nossa lógica. Em tempos, o Instituto Português da Qualidade lançou um desafio muito interessante ao Turismo de Portugal, no sentido de ser criada uma comissão técnica de serviços turísticos que se desdobrasse em diversas subcomissões de trabalho para a criação de normas de qualidade em serviços turísticos. E é nesse âmbito que surge a norma de acessibilidade, é uma norma portuguesa. Há normas que estão integradas em grupos de trabalho internacionais. A norma de turismo acessível para estabelecimentos hoteleiros foi criada, mas existem outras normas que no âmbito da CT 144 têm sido criadas, nomeadamente a norma de turismo de natureza e turismo ativo, a norma para os estabelecimentos de turismo de habitação, enfim, vamos paulatinamente trabalhando no sentido de criar um referencial de qualidade na lógica do serviço turístico. Pretende com isto ser um complemento àquilo que a própria legislação já obriga aos estabelecimentos hoteleiros serem detentores, e estamos a falar, obviamente, daquilo que é a parte do edificado, as infraestruturas que têm que ter, por força da lei, determinadas características. Mas a fruição turística passa muito, não só pela infraestrutura e sua fruição, mas pelo serviço, porque é uma atividade económica, é uma atividade que resulta muito daquilo que é o contacto humano. Portanto, esta questão, para nós, é também importante.
E porquê uma norma em turismo acessível? Por variedíssimas razões. A norma de turismo acessível em estabelecimentos hoteleiros pareceu-nos ser, nesta fase, podíamos ter alargado a toda a componente de alojamento, mas entendemos que devíamos dar passos pequenos e ser, tanto quanto possível, eficazes. A norma, de facto, integra aqui um conjunto de boas práticas de serviços e pretendeu, sobretudo, ser um documento com uma redação simples, despretensiosa, prática, de fácil leitura. Não há nada pior do que ter um documento extenso, com texto, com indicações exaustivas. É o primeiro caminho andado para os profissionais de hotelaria agarrarem naquilo e meterem na gaveta e nunca mais olham para aquele documento. Não é isso que se pretende. Pretendemos que seja um documento atrativo, que identifique bons exemplos, que complemente a componente do serviço com a componente infraestrutural, porque elas casam muitíssimo bem. Ora bem, a norma é de facto uma ferramenta de trabalho útil e que é um passo que permite aos estabelecimentos hoteleiros que assim o pretenderem dar o passo para a certificação de qualidade. Nós todos sabemos que estes processos de certificação de qualidade são, de facto, passos dispendiosos, implicam investimentos financeiros avultados. Contudo, isso não invalida que estes passos intermédios possam ir sendo dados. Nós temos é que perceber, nós todos profissionais do turismo, seja na hotelaria, seja nas outras áreas desta atividade económica, nós temos que perceber a importância desta questão. Andamos sempre a falar das receitas, do mercado, do manancial, viajam em grupo, enfim, há aqui um conjunto de circunstâncias que estamos sempre a repetir a mesma coisa. Agora, temos é que perceber que de facto é importante e vamos tendo tido ao longo dos anos muito boas práticas nesta área. As autarquias têm tido um trabalho exemplar de implementação de um conjunto de projetos, de cópia, de benchmarking, de boas práticas daquilo que se faz lá fora e que se pode aplicar no nosso país. E que, no fundo, resulta tão só nesta questão de o que é que podemos fazer ao nível do serviço para bem receber, para tornar as visitas memoráveis. Os planos estratégicos passam a vida a identificar: queremos mais turistas, queremos mais receitas, queremos receber bem, queremos as experiências, queremos que todos aqueles que nos visitam venham, voltem e divulguem a todas as pessoas que conhecem a belíssima experiência que tiveram no país. Agora, temos que arrumar a casa. E, de facto, arrumar a casa é arrumar para toda a gente. E por vezes, não tem que ser visto como um custo. O serviço é uma coisa que não nasce na nossa existência por alta recriação. Ela resulta de aprendizagem. Por isso é que a componente de formação é também aqui extremamente importante. Ou seja, o objetivo e o campo de aplicação desta norma de turismo acessível para estabelecimentos hoteleiros incide então na questão do atendimento inclusivo, a forma como o serviço turístico é prestado e também na questão da acessibilidade do meio físico, portanto, todas as condições materiais para a prestação desse serviço. E é aqui que estes dois elementos são conjugados e podemos perfeitamente conjugar. A minha colega, a doutora Helena Ribeiro, falou no Guia de Boas Práticas de Hotelaria para os estabelecimentos hoteleiros e no Guia de Boas Práticas para o Turismo Ativo. Estes documentos que o Turismo Portugal, em conjunto com outras entidades, tem vindo a implementar, eles são complementares, estão no nosso site. Os guias de boas práticas têm um acesso gratuito. A norma de turismo acessível em estabelecimentos hoteleiros tem direitos autorais, portanto o IPQ tem direitos autorais sobre este documento, ela é vendida, razão pela qual eu não pude colocá-la nas pastas, enfim, não pude enviar uma cópia. Estou aqui convosco a partilhar alguma informação reduzida relativamente a este documento que tem que ser comprado. Agora, não queremos deixar de a divulgar e de dar só umas notinhas sobre aquilo que são os seus elementos constitutivos mais importantes. Os campos de aplicação da norma são, como podem ver, portanto, todos os estabelecimentos hoteleiros podem aderir a esta norma. As áreas de intervenção onde ela incide são as áreas de alojamento, da restauração, piscina e salas de reuniões. Porquê estes e não outros? Porque foram aqueles espaços que nós entendemos onde podia ser mais fácil criar as condições para o serviço ter exemplos de boas práticas de atendimento inclusivo
que fossem mais representativos. Ora bem, a norma indica procedimentos que são sugeridos relativamente ao estabelecimento hoteleiro, ou seja, e tem por fim, obviamente, criar e proporcionar idêntica e igual qualidade de serviços, privilegiando, obviamente, a autonomia do utilizador, ou seja, aqui não queremos intervenções de serviços extremamente paternalistas, enfim, há sempre um exemplo. Eu trabalhei num hotel, foi o meu segundo emprego, e lembro-me perfeitamente de assistir a uma questão que nos pôs a todos um pouco em pânico, e percebe-se, mas quer dizer, não tem razão de ser. Havia um grupo de cegos que queria fazer uma reserva de alojamento naquele. Estava tudo em pânico, vem um grupo de cegos, o que é que vamos fazer com isto? Quer dizer, isto já foi há uns anos atrás, bastantes anos atrás. Não temos que ter receio, portanto, a questão do serviço, a forma como encaramos um grupo, um segmento de procura, que tem, obviamente, necessidades especiais, mas se calhar nós temos mais fantasmas dentro da nossa cabeça relativamente às necessidades que estes grupos têm do que propriamente aquelas que são a realidade. É evidente que temos que ter alguma atenção relativamente ao serviço que é prestado. Contudo, a formação, a informação que vamos tendo também nos permite desmistificar alguns medos e alguns receios que por vezes são infundados. As pessoas querem ser bem servidas, querem ter o seu espaço, mas querem ter a sua autonomia e não querem ser tratadas com paternalismo, como é evidente. Portanto, temos que também, os profissionais da hotelaria têm que perder algum receio relativamente a um determinado segmento de procura e ser um pouco mais arrojados. No fundo, o que nós pretendemos todos é que venham turistas para as nossas unidades e quanto mais melhor. A norma tem na sua estrutura duas componentes, que queria aqui só salientar. Tem uma componente do atendimento inclusivo, onde estão as boas práticas, a questão toda inerente aos serviços, e depois tem um anexo que remete para alguns exemplos que dão informação um pouco adicional, aquilo que pode ser o complemento dentro da componente infraestrutural que já tem que ser, por força da lei, objeto de intervenção. Esta componente da acessibilidade e dos requisitos das condições materiais resultam às vezes em pequenos investimentos adicionais que o estabelecimento hoteleiro pode optar e deve optar por fazê-lo, mas que no fundo não representam um custo financeiro acrescido e muito significativo. É uma conjugação destas duas componentes que nos parece ser importante. Os requisitos da norma, como referi, estão aqui a identificar, logicamente, o atendimento inclusivo e a acessibilidade em cada componente, portanto, na informação e reservas, à chegada ao hotel e à saída, na componente do alojamento, da alimentação, piscina e salas de reuniões, a quando do check-out, portanto, a avaliação da estada, esta componente também é importante, a manutenção e conservação de infraestruturas e depois também os requisitos de gestão, ou seja, não se chega só termos o conhecimento e adotarmos estas boas práticas, temos também que monitorizar, porque tudo isto é um processo evolutivo e, de facto, a monitorização e a gestão destas temáticas deve ser acompanhada e atualizada. Só aqui, e estou mesmo a chegar quase ao fim da minha apresentação, cumprindo aqui aquilo que me foi pedido para ser um bocadinho, já estamos aqui com o tempo um bocado atrasado, mas enfim, vamos aqui só dar umas notinhas. Dentro da informação e reservas, alguns exemplos que a norma aponta e indica. De facto, na informação e reservas, haver informação em braille, haver às vezes a questão da... Eu vou aqui só abrir para ver, não consigo para não estar a olhar para trás. Haver informação em braille, haver uma régua para as assinaturas, quando há necessidade, haver canais de comunicação que são disponibilizados pelo estabelecimento hoteleiro para a realização de reservas, os sites acessíveis com acessibilidade máxima, de facto, são outros exemplos de serviços prestados nesta área de informação e reservas que podem ser a mais-valia no serviço turístico. Na componente de alojamento, enfim, já foram aqui identificados muitos pormenores, mas obviamente que há aqui pequenas nuances que são pouco faladas, são pouco mencionadas. Esta questão do atendimento face a face, os balcões rebaixados, seja para pessoas com cadeira de rodas, seja para crianças, coitadinhos, ficam sempre lá invisíveis. Enfim, a questão das fechaduras dos cartões magnéticos, a informação que esteja toda em formato acessível.
Estamos a falar de pequenos exemplos que não são caros, não são muito caros, não implicam um investimento muito significativo. Outro exemplo, na questão da restauração. Aqui na questão dos espaços de restauração, ter aqui espaços específicos para a acomodação do cão de assistência. Nos hotéis, como sabem, não é permitida a entrada de animais, mas nestes casos, com grupos de cegos, os cães de assistência podem, obviamente, entrar. Portanto, temos também que criar as condições para as pessoas que têm estas necessidades e têm estes animais que os apoiam, a unidade hoteleira tem que também aqui pensar nestas condições. Outro exemplo que também temos aqui falado um pouco é a questão da informação escrita em letra aumentada, em braille, a preparação e corte dos alimentos, se for necessário ajudar. Dou um exemplo que achei muita piada e que me sensibilizou de alguma forma. O meu colega Filipe Carvalho, que esteve comigo na sua comissão com outras entidades, também esteve envolvido num projeto muito interessante, que foi o projeto da Lausanne, que foi um projeto de turismo acessível integrado, que tinha variedíssimas valências, públicas e privadas. E lembro-me que numa das visitas que fizemos, quando houve o Congresso da Lausanne, entramos num restaurante. Isto é um exemplo pequenino, mas que tem algum significado e às vezes resulta de engenho e arte do próprio profissional da restauração. Eles tinham os guardanapos em pano e no vértice do guardanapo eles tinham aberto uma casa que quem necessitasse podia pôr aqui, prender o guardanapo ao botão da sua camisa, fosse uma pessoa idosa ou uma pessoa com alguma necessidade especial. Isto é uma coisa muito subtil, muito elegante, mas que é extremamente prática. Não é extremamente exposta, mas é eficaz. Portanto, são pequenos detalhes. Isto resultou da criatividade do próprio profissional da restauração. Portanto, as pessoas vão se entusiasmando com estas coisas e depois dão um bocadinho largas à sua própria criatividade. E isto é serviço. Isto é serviço de qualidade, isto é bom atendimento e, de facto, isto também é respeito e cidadania. Portanto, é tudo isto que nós pretendemos. Estamos num esforço enorme com os profissionais da hotelaria a sensibilizá-los para, de facto, aderirem a esta norma. Deixamos, obviamente, aqui também um repto ao Inatel, que tem unidades hoteleiras, que adiram a esta norma, enfim, vejam, temos que ver a vantagem competitiva destas questões. Enfim, o serviço é a base da atividade turística, sem ele o bom acolhimento, o bom receber, mas com profissionalismo e sem amadorismos, portanto, sem isso não podemos nunca propiciar uma estada turística de qualidade. Estou mesmo a terminar, portanto, as questões de gestão foram aquelas que eu já referi, portanto, há necessidade de haver, relativamente aos serviços turísticos, uma formação contínua, tentar perceber e monitorizar se os objetivos de qualidade foram alcançados e a esse propósito é importante que as unidades hoteleiras, e aqui também sugerimos que o façam, inquéritos de satisfação, mas inquéritos de satisfação com questões concretas, que sejam facilmente detectáveis, enfim, uma pequena crítica não faz mal nenhum, é um caminho para melhorarmos o serviço, é um caminho para melhorarmos a nossa prestação. No fundo, era isto aqui que nos trazia. Deixo aqui sempre o nosso contacto. No nosso site temos aquele campo do turismo acessível para todos. Enfim, vamos paulatinamente caminhando nas várias vertentes, pública e privada, enfim, num esforço conjunto para termos um turismo cada vez mais inclusivo e cada vez melhor. Muito obrigada.